Olá, senhores. Estamos aí então com a resolução da questão 40 na página 287, certo? Que fala o seguinte: um prisma de 45 graus é usado para desviar de 90 graus um feixe luminoso. Qual deve ser um possível índice de refração do vidro em relação ao ar para que toda a luz que entre em A saia em B? Então ele quer o seguinte: ao incidir um raio de luz aqui, ó, perpendicular à primeira face, todo raio que entra perpendicular à primeira face não sofre desvio, certo? Aliás, todo raio que entra perpendicular a qualquer superfície para no meio, entrou perpendicular, ele não sofre desvio. Muda de meio, muda a velocidade, muda o comprimento de onda, mas não sofre desvio. E ele quer que esse raio saia por B, ou seja, a tendência desse raio poderia ser de refratar, né? Afastando ou aproximando da normal, dependendo do índice de refração do meio e do material. Mas ele não quer que passe do prisma para o lado de fora, ele quer que sofra uma reflexão que recebe um nome diferente aqui, nesse caso, é uma chamada reflexão total. E aí ele quer que esse raio saia por B, certo? Se a gente pegar como referência lá no ponto de incidência, ó, nós temos uma normal aqui, certo? E, lembrando aqui, nós vamos ter que analisar um possível ângulo limite, né? Porque já que ele sofre reflexão total, ele respeita as condições da reflexão total. Então vamos lá. Primeiro, eu sei que ele entra perpendicular e continua perpendicular. Esse ângulo vale 90. Nós temos um triângulo pequenininho aqui, né? Se esse ângulo é 45, para completar 180, obviamente que esse ângulo também vale 45. Se ele vale 45, indica para nós que o ângulo incidente, que é o nosso complementar, vale 45 graus. Eu vou colocar em amarelo agora porque não é importante, tá? Mas olha só, lembra que o incidente é igual ao refletido? Então, o refletido também vale 45. O complementar dele também vale 45. Aqui é lá do triângulo do prisma, né? Esse ângulo vale 45 graus. E aí, somando tudo para dar 180, nós temos garantido que o raio em B sai perpendicularmente à segunda face, da forma que ele quer. Bom, para isso tudo acontecer, você precisa ter um fenômeno que nós chamamos de reflexão total. Para nós termos reflexão total, duas condições são necessárias. Primeiro, você deve estar indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. E segundo, o ângulo de incidência tem que ser maior que o limite. Belezinha? Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é o seguinte. Para ele sofrer reflexão total, obviamente que o ângulo incidente tem que ser maior que o limite. No nosso caso, o ângulo incidente vale 45 graus. Então, eu sei que 45 graus tem que ser maior que o limite. Eu vou aplicar seno dos dois lados. Então, eu vou aplicar seno de um lado, vai ficar seno de 45 é maior que o seno de L. Lembre-se que toda vez que você trabalha a relação de seno, cosseno, tangente, você precisa fazer um estudo, né, para ver se nos valores que nós estamos trabalhando realmente continua valendo o ângulo ser maior que o outro, se o seno também é maior. No nosso caso, como o ângulo varia de 0 a 90 graus apenas, então a gente pode continuar com a relação, né? O seno de 45 vai ser maior que o seno de L. Espera aí. Mas seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é maior que o seno de L, que é o N menor, no caso o ar, dividido pelo N, desculpa, o N menor, que no caso é o ar, dividido pelo N maior, que no caso é o N, o índice de refração do prisma. Esse N do ar nós sabemos que vale 1, certo? E aí eu vou passar o N do prisma multiplicando do outro lado do sinal de desigualdade aqui, de maior. O 2 que está dividindo passa multiplicando lá para a direita. E o raiz de 2 que estava multiplicando na esquerda passa dividindo na direita. E aí eu vou ter que racionalizar, né? Então, racionalizando, vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui embaixo dá um 2. E 2 corta com 2. Então, a gente chega que o índice de refração do teu prisma tem que ter um valor maior do que raiz de 2. Ou seja, o índice de refração do teu prisma tem que ser maior que 1,41 aproximadamente. Então, aqui para nós, senhores, qual deverá ser um possível índice de refração do vidro em relação ao ar para que toda a luz que entre em A saia em B? O índice de refração tem que ser maior que 1,41. A única alternativa que é maior que 1,41 é a alternativa E para nós.
1,65. Fechou? Grande abraço a todos.